relação à oração. E eu constatei, não sei se dá para ter um termômetro de oração, mas que na minha caminhada eu já tinha orado mais. Que naquele exato momento, parece que eu não estava orando muito, ou eu não estava perseverando muito. Eu tinha para onde olhar e falar, tem alguma coisa que se perdeu, ou que não continuou. E aquilo trouxe, lógico, um aperto no meu coração, mas o Senhor, novamente, quando Ele atrai, o holofote dele não é para expor, o holofote dele é para tratar, é para trazer para perto. E foi isso que aconteceu. Eu fiz essa retrospectiva. E aí eu me lembrei de um tempo que eu perseverei bastante. Pela conversão do Júnior, né? A gente namorou aí por um tempo pequeno, e eu orei por ele 10 anos. E eu não tirava isso do meu radar, porque isso era importante para mim, eu acreditava. E eu aprendi com o pastor Euclides, né? Tinha uma oração que ele falava, argumente o seu caso com Deus. E eu estou aqui, Senhor, estou aqui argumentando meu caso com Deus. Lógico, baseado na tua palavra, né? Eu queria que eu e a minha casa servíssemos ao Senhor. Eu queria que a gente tivesse só um direcionamento para quando viesse o filho, né? E eu me alegrei nisso, fiquei feliz. Falei, nossa, olha, eu perseverei por aquele tema. Mas vi que alguns eu acabei deixando pelo caminho. Só que quando a gente vai falar aqui, depois de alguns exemplos da Bíblia, eu vi que eu perseverei assim, bem pouquinho, né? Teve gente que perseverou mais, mas amém. O Espírito Santo me atraiu naquele momento para dizer, olha, já teve um lugar, né? Já teve uma prática, já teve uma comunhão maior, já teve um relacionamento mais profundo, e isso me incomodou, né? E isso me fez voltar. E o voltar, irmãos, na oração, ele tem a questão da perseverança, ele tem a questão do orar sem cessar, né? Você está, em qualquer momento, em qualquer situação aparece, você lembra, e você está ali em espírito com o Senhor, mas ele tem um momento de fechar a porta do quarto. E esse eu penso que é o nosso desafio dos dias de hoje. Né? Tem o tempo... para você ouvir, não dá para ser na distração, não dá para ser na correria. Precisa ter um tempo separado, precisa ter um tempo dedicado. Nós vamos falar sobre isso. E aí, no dia 2 de dezembro, o pastor Roberto, aqui no jejum, no sábado de manhã, e aí a Lígia fez a chamada, acho que no outro domingo, eu quero também fazer para você. Nós temos sido poucos aqui. E o jejum é para a igreja, né? Esse tempo de sábado é para a igreja. Então, eu quero te convidar. São tempos preciosos. Se a gente vem buscar, o Senhor está aqui, Ele é fiel, e Ele fala conosco, Ele vai tratando conosco, Ele vai revelando. E a tua presença vai me abençoar, vai me ajudar. Eu não estou sozinha aqui nessa comunidade, né? Então, vem e vê, né? Vem e vê, vem provar. E no dia 2 de dezembro, que foi o nosso último jejum do ano, o pastor Roberto falou sobre oração. E ele falou sobre prioridade. Né? E aí, a gente conversando, eu falei, nossa, às vezes o dia é tão corrido, e aí você vai ver, já fez tanta coisa, foi trabalhar, voltou, fez janta, e aí, cadê o tempo de oração? Já aconteceu comigo, de eu deitar e falar, ai, Senhor, não consigo orar, estou tão cansada. E acho que ele falou, dorme, que é melhor você não falar besteira, porque você já não vai estar mais entendendo nada mesmo, né? Mas o pastor compartilhou que ainda que, né, às vezes ele tem um tempo maior, se ele também não se disciplina, né, se não coloca aquilo como uma prioridade, o dia também passa. Porque há outros afazeres, em casa tem muitos afazeres também, né? Todos temos, né? E o tempo passa muito rápido. Então, o que o Senhor falou comigo é isso, é esse tempo, ainda que de orar sem cessar, estar no Espírito, né? A gente está ligado com o Senhor, mas é dessa dedicação de oração, um tempo específico para o Senhor. Amém? Jesus mesmo disse em Mateus 6,6, deixa eu só trazer aqui. Então, é porque isso é importante, é necessário. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto,
te recompensará publicamente. Então, há um tempo da oração, que é você e Deus, né? Ali num lugar separado, apartado, sem distração, né? Uma prioridade dada para a busca ali para o Senhor. E pelo dicionário, é engraçado que oração só tem a conotação de pedido. E a gente ouve as pessoas, eu vou orar a Deus por você. E às vezes a gente fala, né? Eu vou orar a Deus por você. Eu vou orar a Deus por essa situação, né? Então, no dicionário fala que é um pedido dirigido a Deus, é uma súplica. Mas a oração, irmãos, é um momento de relacionamento. É um momento de comunhão. É um momento da gente falar e da gente ouvir, da gente ser tratado, né? Da gente abrir o nosso coração. Então, não é só um momento de pedido, é um momento de relacionamento. Glória a Deus por isso. E tem vários pontos de oração, né? Então, se a gente for falar de oração, são várias questões. Eu quero frisar aqui que a oração, para ser ouvida e aceita diante de Deus, antes da gente começar a falar mais detalhes, ela precisa ser em nome de Jesus. Esse é um fato, né? Então, às vezes as pessoas vão orar a Deus, né? Deus é Pai de todos, vai ouvir todos, mas não é isso que a Bíblia diz. Se ela é o nosso direcionador, a gente precisa praticar conforme está na palavra de Deus. E uma criança no cultinho falou para mim, tia, eu perguntei para o meu pai, por que toda oração a gente termina em nome de Jesus? Foi a Thalita que disse isso. Eu falei, teu pai respondeu? Né? Ela respondeu, olha, ela percebeu, por que toda oração termina em nome de Jesus? Em nome de Jesus, né? Mas nós sabemos por quê. João 14, 13 e 14 diz, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E, na verdade, Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Ele é o sumo sacerdote, como está escrito em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus, Cristo, homem, né? Então, ele veio para ter esse lugar de sumo sacerdote, para nos dar acesso ao Pai. Então, toda oração precisa ser feita em nome de Jesus. Não firmado na nossa justiça, como tem um outro texto, mas nas misericórdias de Deus por causa de Jesus. Deus olha para nós por causa de Jesus. Então, a nossa oração é ouvida e é aceita diante de Deus, porque nós usamos o nome de Jesus. Esse é um fato. E não é coincidência, né? Como esse tema já estava lá no meu coração, a gente já está aqui também falando desse tempo. Janeiro, a gente tinha 2 opções para o culto das crianças, 2 temas. E aí as professoras, em unanimidade, escolheram oração. E domingo passado foi o primeiro que a gente falou de oração. E aí, oração é falar com Deus, amém, irmãos? Tinha uma musiquinha da minha época, acho que talvez alguns lembrem, que era alô, alô, aqui estamos nós, alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Então, a gente usava o telefone, porque não é o telefone que você usa para falar com as pessoas? E a gente dizia, a oração é o nosso telefone para falar com Deus. E aí eu fiquei surpresa, que eu levei o celular lá e falei para elas, para que serve isso aqui? Qual foi a primeira opção? Quem arrisca dizer para que serve o celular hoje? Quase o joguinho. Chegou o primeiro, foi o vídeo. Para ver o vídeo, tia. Falei, me frustrei, né? Espera aí que a gente chega lá. É para ver o vídeo no celular. Tá bom. Que mais? Para tirar foto. Eu tinha acabado de tirar foto delas. A Tati até postou. E eu, a gente vai chegar lá. Que mais? O joguinho. Falei, nossa, está difícil, acho que eu vou precisar ajudar. Eu fiz, e o celular a gente também liga para alguém, né? Irmãos, as crianças não estão vendo ninguém ligar mais no celular. Você liga? Você liga, né, Deise? Pois é.
mas a gente migrou para mensagem de texto, ou no máximo um áudio ali no WhatsApp. E tem alguns motivos. É porque é mais prático. Porque eu não quero atrapalhar quem está do outro lado. Porque ele vê e ele ouve quando ele puder. Mas porque a gente também não quer falar naquela hora do que a gente está sentindo ou pensando. Dá para a gente organizar os pensamentos e as palavras antes de responder, porque eu tenho tempo, vai ser na mensagem. E aí isso é um ponto a se preocupar, né? Mas eu tenho uma notícia para vocês, irmãos. Como o pastor disse, não dá para... Deus não manda, né, o recado, e a gente não quer que Ele manda ninguém. Não dá para orar sem falar. Né? Então, a gente vai precisar se policiar aí. Não dá para fazer cartinha para Deus e dizer, está aqui meus pensamentos, está aqui o que eu estou sentindo. E não dá para terceirizar, eu vou ficar aqui só na audição da oração do pastor, porque, nossa, é profundo, né? Olha onde ele já chegou, olha o que ele já conhece de Deus, deixa eu ficar aqui só de escuta. Não vai dar. Não vai dar, essa é a boa notícia. Não vai dar, a gente vai precisar falar com o Senhor, né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós vamos precisar falar com o Senhor. Por quê? Porque nós lembramos aqui domingo também, a Lígia também trouxe, nós somos sacerdotes diante de Deus. Para ministrar a Ele, né, o louvor, a adoração, para ministrar a Ele pelas pessoas, nós somos intercessores, nós precisamos da oração, irmãos. Nós precisamos orar. Em todo tempo, em todo lugar, e nós precisamos ter tempo de oração. Essa é uma verdade, essa é uma prática cristã. E aí nós temos lá, 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Nós estamos diante do Senhor para ministrar a Ele. Isaías 61:6, nós somos, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Isaías disse ao povo de Deus. Você é povo de Deus? Nós estamos aqui para ser sacerdotes de Deus. E aí, olhando na Bíblia, a gente tem alguns exemplos, não só de oração, temos vários, mas de perseverar em oração. Então, a igreja primitiva perseverava em oração. Se a gente tiver aqui um termômetro, será que a gente ora mais? Ora menos do que eles? Mas eles perseveravam em oração. Atos tem vários relatos da igreja perseverar em oração. Isaac orou 20 anos. Os meus 10, ele orou o dobro, pelo mesmo propósito, né? Perseverando ali naquele pedido, para que Rebeca pudesse conceber um filho. A Bíblia diz que ele tinha 40 anos quando tomou Rebeca, e depois fala que quando os gêmeos nasceram, Isaac tinha 60. Então, ele orou insistentemente, e a Bíblia diz que ele orou insistentemente, então ele estava esperando, estava ali diante do Senhor. Ana, a Bíblia diz que ela orava ano após ano, então não foi pouco também. Eu não consegui encontrar, alguns dizem que foi 19 anos, teve outros 25, mas ano após ano, pelo menos são 2, estava lá, no mesmo propósito. E Daniel perseverou em oração, aqui não é a questão de tempo, mas é a questão da situação. A Bíblia diz que ele já orava 3 vezes ao dia, entrava no quarto, ajoelhava para orar, e quando veio o decreto do rei, mudou alguma coisa? Não. Ele perseverou em orar as 3 vezes ao dia e buscar, sabendo que só Deus podia trazer o livramento. E o nosso maior e melhor exemplo, Jesus. Jesus orava constantemente e impulsionava os seus discípulos a orar, né? Chamava os seus discípulos a orar. E olha que interessante, será que Jesus era ocupado, irmãos? Será que ele era ocupado? Muito, né? As multidões, os milagres,
Mas Jesus não deixou que essas ocupações, que esses afazeres, que esse poder, eu estou fazendo a obra de Deus, então agora não dá tempo de orar. Eu me vi assim, nossa, eu estou tão cansada, tenho tanta coisa para fazer, olha, estou me aplicando aqui em tanta coisa. E não substitui o tempo de comunhão e intimidade com o Senhor, não tem nada a ver. E Jesus nos ensina isso. Ele tinha vários afazeres, ele tinha poder de Deus, mas ele sabia que aqui na terra a fonte dele era Deus e o Espírito Santo para ele fazer essa obra. Ele não era suficiente. Então, ele estava ligado lá na fonte. Ele orava, incessantemente. E engraçado que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, e não a fazer milagres, ou trazer multidões para perto. Então, Jesus conseguiu ensinar para eles que a oração era o que os ligava com Deus, era a fonte para esse poder, para os milagres, para essa intimidade com o Pai. Glória a Deus por isso. Então, a gente não pode substituir aí por tecnologia nenhuma ou por nenhuma justificativa, ou desculpa, nossa, nós não temos tempo. Tempo vai ser difícil a gente ter mesmo, mas a gente precisa priorizar. Esse é o ponto, a gente precisa priorizar. E a gente consegue, irmãos, quando a gente tem uma prioridade ou tem uma necessidade, a gente consegue. A minha mãe ficou comigo agora de dezembro até ontem, e aí, como na minha casa não tem todo um preparo para ela, na hora do banho eu ficava com medo e ficava junto com ela, para sair do box, entrar, porque não tem toda a estrutura da casa dela. Eu arrumei esse tempo. Que se eu te contasse a rotina antes, eu ia falar, nossa, eu chego em casa às 7h30, se o Júnior já está na cozinha, eu vou lá e vamos ver o que tem para fazer na janta, para não jantar 9 horas, aí já põe uma roupa na máquina. Eu não tinha esse tempo, mas era uma prioridade para mim, eu precisava ajudá-lo, era uma necessidade, e a gente fez 20 dias com o maior prazer, eu me organizei, eu fiz. Então, a gente não vai poder se esconder dizendo, não tenho tempo, não dá tempo, hoje não deu, hoje não fiz por isso, por aquilo. Amém? É algo que a gente tem que estar claro para nós, senão a gente vai ficar se escondendo, senão a gente vai ficar arrumando sempre uma justificativa, e não é isso que o Senhor quer. A gente precisa ter o nosso tempo de busca, de estreitar o nosso relacionamento com Deus. Glória a Deus por isso. E o perseverar é a constância. Isso aqui está até no dicionário. É ser constante, é permanecer, é continuar, é ficar, E aí, às vezes, a gente ouve as pessoas, eu tenho altos e baixos na minha vida de oração, na minha vida cristã. Não posso dizer que eu tive altos e baixos, lógico, fazendo uma retrospectiva, eu notei que eu já tinha orado mais e sido persistido mais. Mas não existe isso na nossa vida com Deus, É uma prática e a gente precisa entender este lugar de busca e também de relacionamento, de desejar. Se nós não nos relacionarmos com Deus, não tivermos intimidades com Deus, como que vai ser, Então, a gente precisa olhar para o Senhor desta forma. E aí eu quero honrar o pastor Vanderlei aqui, viu? Que eu fiquei sabendo de uma notícia, que nos dias maus, nos dias bons, ainda que tudo esteja não tão bom, uma coisa que o pastor não abre mão. Do que é, pastor? Orar. Do devocional e de oração. E eu fiquei sabendo nesses dias que eu estava preparando. Isso alegrou meu coração. E são os exemplos de nós hoje. A gente tem exemplos da Bíblia, mas nós temos exemplos, nós estamos nessa comunidade e nós temos irmãos para nos ajudar nessa caminhada. E quando eu vi, eu falei, uau! A Rê até compartilhou, tem coisa que de repente ele não quer fazer, mas ele desce lá no horário para fazer o devocional, para fazer a oração. Ele persevera nesse caminho. E nós queremos aprender com você, eu quero aprender com você, Vanderlei. Eu quero te honrar e quero seguir esse caminho,
E interessante o Senhor falando comigo num outro sábado de jejum. Foi muito claro, o Espírito Santo falou assim: volte onde você deixou Jesus. E eu, ops, Jesus está comigo, não deixei ele em lugar nenhum, não. Jesus está aqui comigo, como é isso? E às vezes a gente compartilha, né? Ai, não entendi isso, tive uma visão e não entendi. Mas o Senhor me ensinou ali mesmo. Você deixou Jesus em alguns pedidos. Você deixou Jesus em algumas situações, em algumas áreas que você parou de orar. Você deixou Jesus. Falou, não, aqui não precisa não, Jesus. Fica aí que eu fico aqui. E eu tinha deixado. Amém? E o Espírito Santo, meditando sobre isso, depois também, por que eu deixei Jesus em alguma situação, eu coloquei aqui 4 pontos, e peça para o Senhor, revelar, talvez não sejam todos que estão aqui, mas o que aconteceu aí, se aconteceu nessa jornada, de oração, o que eu relacionei aqui, por que eu deixei Jesus, em algum pedido, em algum momento de abrir o coração, primeiro, de achar que eu já o conhecia bastante, bem inocente, achar que eu já o conhecia bastante, mas a oração vai te aproximar mais e mais, vai te revelar mais e mais, vai trazer maior intimidade. E a Letícia comentou com a gente no grupo de comunhão, eu achei tão interessante, que ela disse assim, quem aqui conhece o Neymar? Quem conhece o Neymar? Vocês sabem que ele já teve uma filha? Todo mundo sabe. Você consegue ir lá visitar a Nenê agora? Não vai rolar, Você conhece, mas você não tem intimidade com o Neymar, você não tem amizade com o Neymar, não vai dar para ir lá, E quando eu lembrei disso, nossa, eu já acho que eu conheço tanto do Senhor, eu acho que eu conheço, mas eu preciso manter o meu relacionamento para Ele me conhecer também, para Ele me conhecer também. E, irmãos, é tão tremendo esse ponto de, eu acho que eu já conheço a Bíblia, tenho experiências com o Senhor, mas o ano passado a gente foi orar no monte também, e eu tive uma experiência assim tremenda, eu ouvi assim nitidamente o Senhor falando pelo meu espírito, eu estou com você todos os dias. Irmãos, tudo que eu cria nisso, mas não foi igual àquela revelação, daquele dia em diante, a consciência, a revelação de que Deus está comigo todos os dias, foi outra, não perca as oportunidades de ir mais fundo, de conhecer mais, de deixar Deus revelar para você, não perca, e é na oração que isso vai acontecer, nesse tempo entre você e Deus, não dá para terceirizar, não dá para o pastor chegar e falar, irmã, creia, Deus está com você todo dia, eu vou crer, a palavra de Deus, mas a revelação é Ele comigo, é pelo Espírito Santo. E não tem explicação, tá bom? Não tem. Experimenta, não tem explicação. Então, esse lugar de oração é precioso. E eu pedi perdão, Senhor, eu não vou, eu vou, é cada dia mais, não é o suficiente. Outro ponto é nos acostumarmos com a situação, achar que não tem mais jeito, ou que é assim mesmo, mas eu quero te dizer que isso chama incredulidade, não é nem uma apatia, um comodismo, é você dizer para o Senhor, acho que não vai dar jeito aqui, não vai dar jeito, não precisa aqui, não preciso mais orar, porque aqui não vai ter jeito, você está falando para Ele, você não vai conseguir, aqui é desse jeito mesmo, então eu também me arrependi, a gente não pode se acostumar, a gente tem que honrá-lo com a nossa dependência, amém? E aí o outro ponto é exatamente a autossuficiência. Eu consigo isso aqui, eu não preciso compartilhar com o Senhor, aqui eu vou sozinha. E isso é ruim até para a questão da gratidão, porque se a gente acha que dá conta,
Você acaba não reconhecendo o Senhor em todos os teus caminhos e não sendo grato também. E longe, né? Longe de nós que somos autossuficientes. Nós precisamos dele todos os dias e para todas as coisas. Até o ar que nós respiramos. Vem do Senhor a força para trabalhar, a capacidade, a inteligência. E o último tema aqui é a falta de tempo. Muitos afazeres, prioridades. Nossa, 30 minutos para eu separar para orar. Até porque hoje os Reels são de 60 segundos. Que a gente não tem nem paciência, né, de esperar. Então, só que quantas vezes você passa para cima? Um Reels de 60 segundos. Se você tiver uma medição aí no celular, você vai ver quanto tempo você fica na rede social. E 30 minutos, irmãos, passa assim, ó. Então, é uma questão de prioridade, né? É uma questão de organizar o nosso tempo. Eu vi uma postagem esses dias, conecte-se com Deus, aí tinha a senha do Wi-Fi, e estava lá, a senha é oração. Então, uma boa notícia, né? É oração, irmãos. Conectar com Deus, relacionamento com Deus, é falar com Deus. Está claro para nós, né? Não precisa mais outra definição. É a oração. E aí eu penso que nesse tempo, né? A gente ora sem cessar, ora em todo tempo, mas esse tempo ali, separado no quarto, no banheiro, no carro, enfim, gera maior intimidade, gera revelação. E vocês já viram um pai ou uma mãe cuidar de um filho doente à distância? Você está com dor, faz isso, faz aquilo. Né? Mas não dá para cuidar do machucado, dá? Você vai dar instrução para ele. Então, eu penso que é a mesma coisa. Imagina Deus querendo cuidar da gente e a gente está longe. Né? Precisa do colo, da proximidade, do aconchego, até para abrir o coração e para o Senhor tratar conosco. Então, esse é o caminho. Amém? Esse é o caminho. E aí o Senhor me fez pensar também num outro exemplo aqui. Um dia eu estava lá, meu caderninho estava lá, e veio assim, tiro de guerra. E aí eu fui pensar o que era a analogia do tiro de guerra. Um recrutamento para servir o tiro de guerra, a lista já está pronta. Então, tem que ser do sexo masculino e o rapaz ter nascido 18 anos antes daquele ano do recrutamento. Então, a lista está lá, está pronta, você tem que se apresentar. Só que, não necessariamente quem se apresentar vai servir. Existe uma seleção. E aí eu fui ver, quem é dispensado de servir? Porque os meninos, alguns torcem para ser dispensado. Ninguém quer ficar nessa lista. Alguém aqui gostou de servir? Quem já serviu, gostou? São raras exceções. Né? Mas os meninos geralmente querem ser dispensados aí do serviço, né? Então, quem é dispensado do serviço? Se tiver algum rapaz com essa idade, portador de deficiência física, né, alguma incapacidade, um jovem que é arrimo de família, ele está dispensado desse tempo, ou ele é casado e já tenha filhos, tem é dispensado de servir também quem vai na denominação Testemunha de Jeová. Eu não entrei em detalhes, mas eles não servem o exército. Ou também porque você não passou lá na seleção, né? A autoridade lá vai selecionar e vai dizer, você serve ou você não serve. Mas, referente à oração, irmãos, eu quero te dizer que nós estamos na lista inicial e na lista efetiva. Não vai ter uma seleção, não. Deus não vai falar assim, você está com um pecadinho aqui, um defeitinho aqui, então eu vou tirar você dessa lista aqui, de quem vai ter relacionamento comigo. Né? Deus não vai te lançar fora por causa disso. Se tem algum pecadinho. Por quê? Nós vamos diante de Deus em nome de quem? De Jesus. Então, nós estamos já na lista inicial e na lista definitiva. Né? João 15,16 diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Nós já estamos selecionados e escolhidos. E vos nomeei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda.
Então, nós já estamos recrutados para este serviço, para este relacionamento. Glória a Deus por isso. E nesse relacionamento, irmãos, a gente vai conhecer mais do Senhor e a gente vai cada vez mais poder perseverar. Sabe aquilo? Começar é difícil, igual atividade física, né? Mas o Senhor vai nos atraindo e nos alimentando. Eu achei interessante o que Davi disse no Salmo 9. A gente começou a ler a Bíblia inteira, tem aquela que está no grupo, né? E algumas meditações vieram desse tempo. E a gente leu o Salmo junto, e olha o que Davi fala no Salmo 9, 9 e 10. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Davi falou isso porque viveu isso. Ele sabia dizer, o Senhor é refúgio em tempo de angústia. O Senhor não desampara os que te buscam, porque ele já tinha ido buscar e tinha sido amparado. O Salmo 10, a Bíblia fala que não é atribuído a Davi. E olha o que esse salmista diz: por que estás longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Davi disse que Deus era o refúgio no tempo de angústia. E esse salmista diz: Senhor, por que o Senhor está longe no tempo de angústia? Por que o Senhor se esconde? Uma diferença de quem conhece esse Senhor que está caminhando, e de quem até, aqui o salmista sabia que Deus tinha poder, mas ainda não tinha chegado neste lugar. Ou as circunstâncias eram maiores e mais fortes do que a confiança em Deus. Então, é um lugar precioso a oração, né? É um lugar precioso. E nós temos a garantia da palavra de Deus, que os que esperam no Senhor, né? Por que esses homens oraram tanto tempo, essas mulheres oraram tanto tempo? Porque os que esperam no Senhor não se cansarão. Eles terão as suas forças renovadas. E nós podemos orar isso diante do Senhor, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O Senhor, nessa caminhada, nesse relacionamento, vai nos revelando coisas que vão nos dando capacidade de continuar, de perseverar. Irmãos, a fonte é Ele. Não dá para terceirizar, mas é neste lugar que a gente vai encontrar essa força. Amém? É nesse lugar. Glória a Deus. Eu vi uma citação, e aí acho que eu comecei a pesquisar algumas coisas de oração também, fui bombardeado lá, graças a Deus, tem várias citações boas, né? Orar antes é dependência, orar depois é gratidão, orar sempre é comunhão e relacionamento. Então é isso, a gente ora para pedir, a gente ora para louvar, a gente ora para abrir o coração, a gente ora porque a gente quer estar com o nosso Pai, a gente quer se relacionar e conhecer mais dEle. Amém? Não à toa, Paulo instruiu, né? Em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. 1 Timóteo 2,8, quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem briga. E em Colossenses 4,2, Paulo também falou, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo falou, mas Jesus falou também, o nosso maior exemplo, o nosso mestre, em Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Tem que pedir, tem que buscar, tem que bater, e isso é de forma perseverante. Amém? Então, é isso, irmãos, o que o Senhor trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que eu tenho que voltar ainda mais, né? Estou nessa caminhada e quero te incentivar a isso.
a gente vai ter uma grande oportunidade aí de juntos fazermos, né? Mas que o nosso coração esteja aí desejoso e aberto ao Espírito Santo para nos levar para este lugar. E nós sabemos que também depende de nós o uso do celular para ligação, né? Depende de nós a oração para relacionamento com Deus. Não dá para usar outra forma, tecnologia, um outro caminho. Amém? Estão comigo? Vamos fazer um termômetro de oração aí? Vocês estão melhores que eu? Mas não tem melhor ou pior, né? O Senhor está aqui para nos atrair novamente, para a gente voltar novamente. Mas é este lugar que eu quero estar. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor que nos atrai. Obrigado porque a Tua luz vem trazer revelação, vem trazer conserto, vem nos atrair para perto e não para longe. Obrigado porque o Senhor nos recebe, obrigada porque o Senhor escolheu nos dar o Teu reino, escolheu nos fazer filhos, tudo é obra Tua, tudo é do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, e nós queremos honrar o Senhor, nós queremos usar este lugar, nós queremos conhecer mais do prazer de ter intimidade contigo, de abrir o nosso coração para o Senhor, de te honrar com ações de graças, com louvor, de colocar todos os nossos pedidos diante de Ti, de lançar a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós, para podermos viver, Senhor, as Tuas promessas. Nós queremos lançar diante de Ti, para que a Tua paz enche o nosso coração, como diz a Tua palavra. Senhor, nos leva a este lugar, nos atrai, nos ajuda, Espírito Santo, porque nós queremos ter mais relacionamento contigo, mais comunhão contigo. Nós queremos este lugar de oração, Senhor, de perseverar em oração, de entregar tudo nas Tuas mãos, de reconhecer que Tu és grande, poderoso, amoroso, um Pai que atrai, um Pai que cuida, um Pai que orienta, um Pai que direciona. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, nós precisamos de Ti, nos ajuda nessa caminhada, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, amadas, vamos ficar em pé e adorar ao Senhor. Muito importante orar, não tenha dúvida. Oh Deus, leva-nos a orar mais, Senhor. Quando vamos entrar na presença dEle, entramos com ações e graças e depois oraremos. Oh Senhor, nós sabemos que o Senhor vai responder. Cante para Ele, adorando. Santo